O movimento intenso do restaurante Bela Vista contrastava com o silêncio constrangedor que se instalou no salão principal. Maria Silva segurava firme a bandeja prateada, seus dedos tremendo levemente enquanto observava o líquido vermelho escorrendo pelo vestido caríssimo da cliente mais temida do estabelecimento. "Sua incompetente!" gritou Valéria Monteiro, levantando-se bruscamente da mesa. O vinho tinto havia manchado completamente a parte frontal de seu vestido de grife, uma peça que custava mais do que Maria ganhava em 6 meses. "Olha o que você fez com meu Valentino!" O restaurante inteiro parou. Conversas cessaram. Talheres foram depositados delicadamente sobre os pratos, e todos os olhares se voltaram para a cena que se desenrolava no centro do salão principal. As luzes suaves do ambiente, normalmente acolhedoras, pareciam agora holofotes direcionados à humilhação pública de Maria. Eu sinto muito, senhora", murmurou Maria, sua voz quase inaudível. Ela rapidamente se abaixou para tentar limpar o chão com o pano que carregava no avental, mas Valéria a impediu com um gesto brusco. "Não me toque, você já fez estrago suficiente." A voz de Valéria ecoou pelo restaurante, carregada de desdém e raiva. Seus olhos castanhos brilhavam de fúria enquanto inspecionava os danos ao vestido. "Este vestido custou 15 mil reais. 15 mil! Você tem ideia do que isso significa para alguém como eu?" Maria engoliu em seco. 15 mil reais era quase o equivalente ao seu salário de um ano inteiro. Ela conhecia bem o valor das coisas. Havia aprendido desde cedo a calcular cada centavo, a economizar em tudo para conseguir pagar suas contas básicas. Morava em um pequeno apartamento na periferia de São Paulo, longe do brilho e da opulência do Bela Vista. "Senhora Monteiro", interveio Carlos Pereira, o gerente do restaurante, aproximando-se rapidamente com seu sorriso forçado e reverencial. "Por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas. Isso é absolutamente inadmissível." Ele lançou um olhar fulminante para Maria, como se ela fosse uma mancha na reputação do estabelecimento. Carlos era um homem de 40 anos, sempre impecavelmente vestido com ternos escuros e gravatas caras. Havia construído sua carreira adulando os clientes ricos e sendo cruel com os funcionários que considerava descartáveis. Para ele, Maria representava tudo o que detestava. Alguém sem conexões, sem dinheiro, sem importância. "Suas desculpas não vão pagar meu vestido", retrucou Valéria, gesticulando dramaticamente. Algumas de suas amigas da mesa ao lado começaram a sussurrar entre si, claramente deliciadas com o drama que se desenrolava. "Eu exijo que esta pessoa seja demitida imediatamente." O coração de Maria disparou. Ela precisava daquele emprego desesperadamente. Depois de 2 anos trabalhando no Bela Vista, havia conseguido uma certa estabilidade financeira que lhe permitia não apenas sobreviver, mas também ajudar sua tia doente que a havia criado. Perder o emprego significaria voltar ao desespero financeiro que tanto a assombrava. Maria sempre foi uma funcionária exemplar. Tentou defender Dona Rosa, a cozinheira-chefe, que havia se aproximado discretamente. Rosa era uma mulher robusta de 58 anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque rigoroso e olhos bondosos que contrastavam com sua aparência severa. Era a única pessoa no restaurante que tratava Maria com genuíno carinho maternal. "Exemplar?", riu Valéria com sarcasmo. "Exemplar em destruir roupas caras e arruinar jantares importantes." Ela olhou ao redor, certificando-se de que tinha a atenção de todos. "Vocês sabem quem eu sou? Sou Valéria Monteiro. Meu marido é dono da maior construtora de São Paulo. Nós gastamos mais dinheiro neste restaurante em 1 mês do que esta garçonete ganha em 1 ano." As palavras de Valéria ecoaram pelo ambiente como chicotadas. Maria sentiu cada sílaba como um golpe em sua dignidade. Ela conhecia bem sua posição na hierarquia social. Estava na base da pirâmide, servindo aqueles que consideravam sua existência irrelevante.
A senhora tem razão, concordou Carlos imediatamente, com sua voz melosa e subserviente. Maria, você está suspensa. Vá para casa e aguarde nossa decisão final. Ele nem sequer olhou para ela enquanto pronunciava a sentença, mantendo toda sua atenção voltada para Valéria. Suspensa. Maria finalmente encontrou coragem para falar, sua voz tremulando de emoção contida. Mas, senhor Carlos, foi um acidente. A senhora mudou de posição quando eu estava servindo o vinho. Você está questionando a versão da senhora Monteiro? Carlos elevou a voz, seus olhos pequenos se estreitando perigosamente. Está insinuando que uma cliente ilustre como ela está mentindo? O silêncio no restaurante tornou-se ainda mais opressivo. Maria podia sentir dezenas de olhos sobre si, alguns curiosos, outros divertidos com sua situação desesperadora. Na mesa do canto, Amanda, uma colega garçonete, sussurrava algo para outra funcionária, claramente satisfeita com a humilhação de Maria. Amanda sempre havia sentido inveja de Maria. Apesar de trabalhar no Bela Vista há menos tempo, Maria recebia melhores gorjetas e era preferida por alguns clientes regulares devido à sua dedicação e gentileza natural. Isso irritava profundamente Amanda, que vinha de uma família de classe média e considerava injusto que alguém da periferia pudesse ter qualquer tipo de sucesso, mesmo que modesto. Não, senhor, murmurou Maria, baixando a cabeça. Eu não quis insinuar nada. Ótimo, disse Carlos com um sorriso cruel. Então retire-se imediatamente. Não queremos causar mais constrangimentos aos nossos estimados clientes. Maria começou a retirar seu avental com mãos trêmulas. As lágrimas que havia contido até então começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas. Ela não chorava pela humilhação. Estava acostumada a ser tratada como invisível. Chorava pela injustiça, pela certeza de que, independentemente da verdade, ela sempre seria considerada culpada por ser pobre. Espere, disse uma voz firme e autoritária, que cortou o murmúrio geral. Todos se viraram para ver quem havia falado. No canto mais reservado do restaurante, sentado sozinho à mesa número 12, estava Eduardo Santos. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, vestindo um terno azul marinho de corte impecável. Seus olhos escuros e penetrantes raramente mostravam qualquer emoção, e ele era conhecido por jantar sozinho no Bela Vista 3 vezes por semana, sempre na mesma mesa, sempre pedindo o mesmo prato. Eduardo era uma figura enigmática no restaurante. Todos sabiam que ele era extremamente rico. Suas roupas, seu relógio e seus carros deixavam isso claro, mas ninguém sabia exatamente qual era sua profissão ou de onde vinha sua fortuna. Ele sempre pagava em dinheiro, nunca dava gorjetas excessivas nem insuficientes, e tratava todos os funcionários com uma cortesia educada, mas distante. Com licença, senhora Monteiro, continuou Eduardo, levantando-se lentamente. Sua presença tinha algo magnético que comandava a atenção imediata. Eu estava observando toda a situação da minha mesa e posso confirmar que foi realmente um acidente. A senhora se moveu no momento exato em que a garçonete estava servindo o vinho. Valéria ficou momentaneamente sem palavras. Eduardo era claramente alguém de posses, alguém que ela não poderia descartar facilmente como havia feito com Maria. Sua postura, sua maneira de falar, até mesmo a forma como outros clientes ricos o observavam com respeito, tudo indicava que ele pertencia ao mesmo círculo social que ela. Bem, mesmo assim foi culpa dela, gaguejou Valéria, perdendo parte de sua arrogância inicial. Se ela fosse mais cuidadosa... Acidentes acontecem, disse Eduardo com calma, aproximando-se lentamente. Especialmente quando se trabalha sob pressão em um ambiente tão movimentado quanto este. Ele dirigiu um olhar significativo para Carlos. Penso que uma suspensão seria uma medida excessivamente drástica para um incidente tão menor. Carlos ficou visivelmente desconfortável. Não conhecia Eduardo pessoalmente,
mas sua experiência como gerente havia lhe ensinado a reconhecer pessoas verdadeiramente poderosas. E havia algo em Eduardo, talvez fosse sua tranquilidade absoluta, ou a forma como falava sem jamais elevar a voz, que sugeria um poder real, não apenas riqueza ostensiva. Senhor, desculpe, não sei seu nome, disse Carlos hesitante. Santos, respondeu Eduardo secamente. Eduardo Santos. O nome não significava nada para Carlos ou para Valéria, mas a reação de Dona Rosa foi imediata e perceptível. Ela ficou pálida e suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Maria, absorta em sua própria humilhação, não notou a reação da cozinheira. Senhor Santos, continuou Carlos cautelosamente, certamente respeito sua opinião, mas nossa política... Sua política? Interrompeu Eduardo. Deveria priorizar a justiça sobre a bajulação. Ele olhou diretamente para Valéria. Senhora, entendo sua frustração com o vestido manchado. Que tal se eu oferecesse para cobrir os custos da limpeza especializada? Tenho certeza de que uma peça de qualidade pode ser restaurada adequadamente. Valéria hesitou. A oferta era generosa, e Eduardo claramente não era alguém que ela pudesse tratar com o mesmo desdém que dispensava aos funcionários. Além disso, outras pessoas no restaurante começavam a sussurrar, e ela percebeu que sua atitude estava parecendo excessivamente cruel. Eu suponho que seria aceitável, murmurou ela, claramente desconfortável por ter perdido o controle da situação. Eduardo acenou levemente com a cabeça e retirou uma carteira de couro fina do bolso interno do paletó. Dela, tirou algumas notas de R$ 100 e as estendeu para Valéria. Isso deve ser suficiente para cobrir qualquer limpeza especializada, disse ele calmamente. E talvez sobre um pouco para compensar o inconveniente. Valéria pegou o dinheiro, mas sua expressão mostrava mais confusão do que gratidão. Ela não estava acostumada a ter sua autoridade questionada, especialmente não por alguém que defendia um funcionário. Carlos, disse Eduardo, voltando-se para o gerente, presumo que a suspensão de Maria foi cancelada? Carlos engoliu em seco. Sim, senhor Santos. Claro. Maria, você... Pode voltar ao trabalho. Maria olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e perplexidade. Ninguém jamais havia a defendido daquela forma. Na verdade, ninguém jamais havia a defendido de forma alguma. Ela estava acostumada a lutar sozinha contra as injustiças do mundo. Obrigada, sussurrou ela, sua voz embargada de emoção. Eduardo a olhou por um momento, e Maria teve a estranha sensação de que havia algo familiar em seus olhos escuros. Mas ele simplesmente acenou com a cabeça e retornou à sua mesa, retomando seu jantar como se nada tivesse acontecido. O restaurante gradualmente voltou ao normal. As conversas foram retomadas. Talheres voltaram a tintinar contra a porcelana. E o incidente começou a se tornar apenas mais um drama passageiro na vida noturna dos ricos paulistanos. Mas, para Maria, algo havia mudado fundamentalmente. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia considerado que ela merecia justiça. Alguém havia arriscado uma situação potencialmente desconfortável para defendê-la. E esse alguém era claramente uma pessoa de posses e influência. Enquanto retomava seu trabalho, servindo mesas e limpando superfícies, Maria não conseguia parar de pensar em Eduardo Santos. Havia algo em seu comportamento que não se encaixava com o padrão dos outros clientes ricos. Ele não parecia interessado em impressionar ninguém, não ostentava sua riqueza e certamente não parecia precisar da aprovação de pessoas como Valéria Monteiro. Dona Rosa aproximou-se dela discretamente enquanto Maria organizava os utensílios em uma mesa vazia. Maria, sussurrou a cozinheira, preciso falar com você depois do expediente. É importante. Sobre o que aconteceu? Dona Rosa, eu juro que foi um acidente. Não é sobre isso, interrompeu Rosa, olhando nervosamente em direção à mesa onde Eduardo terminava seu jantar. É sobre outras coisas. Coisas que você precisa saber. Maria franziu o senho, confusa. Que tipo de coisas?
Mas Rosa já havia se afastado, retornando à cozinha com passos apressados. Maria ficou ali, no meio do salão elegante, rodeada pelo burburinho de conversas em línguas estrangeiras, pelo tilintar de cristais caros e pelo aroma de pratos sofisticados, sentindo que havia algo muito importante acontecendo ao seu redor, algo que ela não conseguia compreender completamente. Na mesa 12, Eduardo Santos terminava lentamente sua refeição. Ocasionalmente, seus olhos se dirigiam discretamente para Maria, observando-a trabalhar com a mesma dedicação de sempre, como se a humilhação pública não tivesse afetado sua determinação em fazer bem seu trabalho. Havia uma razão pela qual Eduardo jantava naquele restaurante 3 vezes por semana. Havia uma razão pela qual sempre escolhia a mesa que oferecia a melhor vista do salão principal. E havia uma razão muito específica pela qual ele havia intervido naquela noite para defender uma simples garçonete. Mas essas razões permaneceriam em segredo por mais algum tempo. Quando Eduardo finalmente se levantou para partir, deixou sobre a mesa não apenas o pagamento exato de sua conta, mas também uma gorjeta substancial. E, discretamente dobrado embaixo do pires, havia um pequeno cartão de visitas com apenas um nome, Eduardo Santos, e um número de telefone. Maria encontraria o cartão apenas no final da noite, ao limpar a mesa. E quando encontrasse, sua vida estaria prestes a mudar de formas que ela jamais poderia imaginar. Por enquanto, ela continuava trabalhando, inconsciente de que o homem que havia a defendido não era apenas mais um cliente rico com senso de justiça. Inconsciente de que sua presença naquele restaurante não era coincidência. E completamente inconsciente de que o maior segredo de sua vida estava prestes a ser revelado. O Bela Vista continuava funcionando em seu ritmo elegante e eficiente, mas, sob a superfície de normalidade, forças poderosas estavam em movimento. E Maria Silva, a humilde garçonete que todos consideravam insignificante, estava no centro de tudo isso sem nem mesmo suspeitar. 3 dias haviam se passado desde o incidente com Valéria Monteiro, mas a tensão no Bela Vista permanecia palpável. Maria chegou para mais um turno noturno carregando o peso da humilhação que ainda ecoava em sua mente. O pequeno cartão de visitas que encontrara na mesa de Eduardo Santos estava guardado cuidadosamente em sua carteira, mas ela não havia encontrado coragem para ligar. "Bem-vinda de volta à realidade", murmurou Amanda com um sorriso maldoso, enquanto Maria se dirigia ao vestiário para trocar de roupa. "Achei que depois daquela cena você nunca mais apareceria aqui." Maria ignorou o comentário e começou a vestir seu uniforme, uma blusa branca impecável e saia preta que, apesar de simples, precisava estar sempre perfeita. Cada funcionário do Bela Vista era um reflexo da imagem do restaurante, e qualquer deslize na aparência poderia resultar em advertências ou, pior, demissão. "Sabe", continuou Amanda, ajeitando seu próprio uniforme no espelho, "todo mundo está comentando sobre aquele homem que te defendeu, Eduardo Santos." Ela pronunciou o nome com um tom de curiosidade maliciosa. "Ninguém sabe quem ele é de verdade." Carlos andou investigando, perguntando para os outros clientes regulares. "E descobriu alguma coisa?" Maria perguntou, tentando soar desinteressada, embora sua curiosidade fosse genuína. "Nada. Absolutamente nada. É como se ele fosse um fantasma rico." Amanda riu com desdém. "Mas não se iluda, achando que ele tem interesse romântico em você. Homens como ele não se envolvem com pessoas como nós." As palavras de Amanda atingiram Maria como uma bofetada. Não porque ela tivesse fantasiado sobre qualquer interesse romântico, isso nem havia passado por sua cabeça, mas porque lembravam-na cruelmente de sua posição na hierarquia social. Ela era uma garçonete da periferia, e homens como Eduardo Santos pertenciam a um mundo completamente diferente. O turno começou com sua rotina habitual. Maria organizou suas mesas designadas,
verificou se todos os utensílios estavam perfeitamente limpos e alinhados, e se preparou para mais uma noite servindo a elite paulistana. O Bela Vista estava particularmente movimentado naquela quinta-feira. Várias mesas estavam reservadas para executivos importantes que celebravam algum tipo de acordo comercial. Carlos Pereira circulava pelo restaurante com sua habitual mistura de servilismo e autoritarismo. Com os clientes, era todo sorrisos e reverências. Com os funcionários, mantinha um olhar constante de desaprovação, como se estivesse sempre procurando erros para criticar. Maria chamou ele secamente. Você ficará responsável pela mesa 15 hoje. São clientes muito importantes, executivos da Monteiro Construções. O coração de Maria afundou. Monteiro Construções era a empresa do marido de Valéria. A coincidência parecia cruel demais para ser acidental. Ela suspeitava que Carlos havia feito aquela designação propositalmente, talvez esperando que ela cometesse algum erro que justificasse sua demissão definitiva. Sim, senhor Carlos, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar da ansiedade. À mesa 15, 5 homens de meia idade conversavam animadamente sobre negócios. Todos vestiam ternos caros e relógios que custavam mais do que Maria ganharia em toda a sua vida. O líder do grupo, um homem robusto de cerca de 50 anos, era claramente Roberto Monteiro, marido de Valéria e dono da construtora. Boa noite, senhores, disse Maria educadamente, aproximando-se com o cardápio. Meu nome é Maria e serei sua garçonete esta noite. Posso oferecer algo para beber enquanto analisam o menu? Roberto Monteiro levantou os olhos e a estudou por um momento. Seu olhar era calculista e frio. Você não é aquela garçonete que jogou vinho no vestido da minha esposa alguns dias atrás? Perguntou ele, com um tom perigosamente calmo. Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. Senhor, foi realmente um acidente. Um acidente que custou 15 mil reais, interrompeu Roberto, sua voz ganhando uma aspereza ameaçadora. Você tem ideia de quanto tempo uma pessoa como você teria que trabalhar para pagar um vestido desses? Os outros homens à mesa pararam de conversar e se voltaram para a cena. Maria podia sentir outros clientes nas mesas próximas, também prestando atenção. A situação estava se tornando uma repetição do pesadelo de 3 noites atrás. Roberto, disse um dos homens nervosamente, talvez não seja o momento. Não. Roberto levantou a mão para silenciar o colega. Esta é uma excelente oportunidade para uma lição sobre responsabilidade e consequências. Ele olhou diretamente para Maria. Minha esposa ficou profundamente humilhada naquela noite. Você arruinou um vestido caríssimo e constrangeu uma das mulheres mais respeitadas da alta sociedade paulistana. Maria tentou manter a compostura. Senhor Monteiro, eu compreendo a frustração de sua esposa, mas conforme foi testemunhado por outros clientes, realmente foi um acidente. Testemunhado? Roberto riu com crueldade. Ah, sim, você se refere àquele homem. Como era o nome mesmo? Santos. Muito conveniente ter uma testemunha tão oportuna, não acha? Havia algo na forma como Roberto pronunciou o nome Santos que fez Maria sentir um arrepio na espinha. Não era apenas desdém. Havia reconhecimento, talvez até mesmo um toque de nervosismo disfarçado. Eu não conhecia o Sr. Santos antes daquela noite, disse Maria honestamente. Ele simplesmente decidiu defender uma garçonete desconhecida contra uma cliente importante, completou Roberto sarcasticamente. Que romântico, que cavalheiresco. Sua voz estava carregada de ironia venenosa. Carlos Pereira aproximou-se rapidamente, percebendo que outro incidente estava se desenvolvendo. Senhor Monteiro, disse ele com sua voz mais melosa, por favor, aceite nossas desculpas por qualquer inconveniente. Talvez possamos designar outra garçonete para sua mesa. Não,
disse Roberto firmemente. Eu quero que ela continue nos servindo. Quero ver se ela é capaz de fazer seu trabalho adequadamente desta vez. Era uma armadilha, e todos sabiam disso. Roberto estava claramente procurando uma oportunidade para humilhar Maria novamente, talvez até mesmo criar uma situação que justificasse sua demissão. Cada movimento dela seria escrutinado, cada pequeno erro seria magnificado. Muito bem, disse Maria, erguendo o queixo com uma dignidade que surpreendeu até mesmo a si mesma. O que os senhores gostariam para beber? Durante as 2 horas seguintes, Maria viveu em um estado de tensão constante. Cada vez que se aproximava da mesa 15, sentia os olhos de Roberto Monteiro sobre si, esperando, quase desejando que ela cometesse um erro. Ela serviu bebidas, anotou pedidos, trouxe pratos e limpou a mesa com uma precisão quase cirúrgica. Mas Roberto sempre encontrava algo para criticar. Esta água está morna demais. O vinho deveria ter sido servido em uma temperatura ligeiramente diferente. Você está demorando muito para trazer o próximo prato. Sua postura não está adequada para um estabelecimento desta categoria. Cada crítica era pronunciada em voz alta o suficiente para que outras mesas pudessem ouvir. Era uma tortura psicológica deliberada, e Maria sabia que não havia nada que pudesse fazer além de suportar. Qualquer reação de sua parte seria interpretada como insubordinação. Amanda observava tudo de longe com um sorriso satisfeito. Vários outros funcionários também acompanhavam o desenrolar da situação. Alguns com pena, outros com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de carro. Dona Rosa, na cozinha, estava visivelmente agitada. Várias vezes ela saiu para observar o que estava acontecendo. Suas mãos tremendo ligeiramente sempre que Roberto elevava a voz para fazer mais uma crítica. A situação chegou ao auge quando Maria estava servindo o prato principal. Roberto havia pedido o salmão grelhado mais caro do cardápio, e ela o colocou cuidadosamente à sua frente. Este salmão não está no ponto que eu pedi, declarou Roberto sem sequer provar a comida. Está claramente mal passado. Maria olhou para o prato. O salmão estava perfeitamente grelhado, com a cor e a textura exatas que indicavam o ponto solicitado. Dona Rosa era uma chefe experiente e jamais permitiria que um prato mal preparado saísse de sua cozinha. Senhor, se o senhor preferir, posso pedir para que seja preparado novamente. Não, Roberto interrompeu bruscamente. Isso não resolve o problema da incompetência. Você não verificou o prato antes de trazê-lo. Não fez as perguntas adequadas na cozinha. Esta é exatamente o tipo de negligência que esperamos de pessoas como você. A última frase foi pronunciada com um veneno particular. Não era apenas sobre o salmão. Era sobre classe social, sobre posição na sociedade, sobre o lugar que pessoas como Maria deveriam ocupar no mundo. Roberto, por favor, murmurou um de seus acompanhantes, claramente desconfortável. O salmão parece perfeitamente adequado. Você está questionando meu paladar? Roberto se voltou para o colega com olhos flamejantes. Está sugerindo que eu não sei reconhecer comida bem preparada? O homem recuou imediatamente. Não, claro que não. Desculpe. Foi nesse momento que Maria tomou uma decisão que a surpreendeu. Em vez de se curvar mais uma vez, em vez de aceitar passivamente mais uma humilhação injusta, ela olhou diretamente nos olhos de Roberto Monteiro. Senhor Monteiro, disse ela com uma voz calma, mas firme, eu verifiquei pessoalmente este prato com a chefe antes de trazê-lo. Ela confirmou que está preparado exatamente conforme o senhor solicitou. Se não estiver satisfeito, ficarei feliz em providenciar uma refeição diferente, mas não posso aceitar ser responsabilizada por um erro que não cometi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou boquiaberto. Claramente não esperava que uma simples garçonete ousasse contradizê-lo publicamente. Carlos Pereira ficou pálido como um fantasma. Amanda e outros funcionários observavam com uma mistura de choque e admiração. Como você se atreve? Começou Roberto.
sua voz tremendo de raiva. Ela se atreve porque está falando a verdade. A voz veio da entrada do restaurante. Todos se viraram para ver Eduardo Santos caminhando calmamente em direção ao salão principal. Ele vestia um terno cinza impecável e carregava uma pasta de couro fina. Sua presença imediatamente comandou a atenção de todo o restaurante. Roberto Monteiro empalideceu visivelmente ao ver Eduardo. Havia algo em sua reação que sugeria não apenas reconhecimento, mas também uma dose considerável de nervosismo. Santos, murmurou Roberto, sua voz perdendo toda a arrogância anterior. Eu não esperava. Quer dizer, não sabia que você... Janta aqui regularmente? Sim, Roberto, eu sei que você sabe. Eduardo aproximou-se da mesa com passos medidos. Mas assim como sei que você escolheu jantar aqui hoje, especificamente para torturar esta jovem funcionária. O uso do primeiro nome foi deliberado e carregado de significado. Em um ambiente onde títulos e formalidades eram fundamentais, Eduardo havia estabelecido imediatamente uma posição de igualdade, ou mesmo superioridade, sobre Roberto. Nós só estávamos... A qualidade do serviço. Roberto gaguejava, claramente perdido. A qualidade do serviço tem sido exemplar, disse Eduardo calmamente. Maria tem sido profissional, educada e eficiente durante toda a noite. O salmão está perfeitamente preparado. Posso ver daqui. E você está deliberadamente criando problemas porque sua esposa se sentiu constrangida alguns dias atrás. Maria observava a cena com fascínio crescente. Havia algo na dinâmica entre Eduardo e Roberto que sugeria uma história muito mais complexa do que aparentava. Roberto, que minutos antes estava dominando a situação com sua arrogância, agora parecia um estudante sendo repreendido por um professor. Eduardo, disse Roberto, tentando recuperar alguma compostura. Certamente você entende a posição de minha família nesta cidade. Não podemos simplesmente ignorar sua posição. Eduardo riu baixinho, um som sem humor. Roberto, sua posição nesta cidade existe porque pessoas como eu permitem que exista. E pessoas como esta jovem, ele gesticulou discretamente para Maria. Trabalham duro todos os dias para manter funcionando os estabelecimentos que você frequenta. As palavras de Eduardo continham camadas de significado que Maria não conseguia compreender completamente. Havia autoridade em sua voz, mas também algo pessoal, quase íntimo, como se ele estivesse defendendo não apenas uma funcionária injustiçada, mas algo muito mais próximo ao seu coração. Carlos Pereira aproximou-se nervosamente. Senhores, talvez possamos resolver esta situação de forma mais privada. Não há nada para resolver, disse Eduardo cortante. Roberto vai terminar sua refeição civilizadamente, sem mais comentários desnecessários sobre o serviço. Não é mesmo, Roberto? Não era uma pergunta. Era uma instrução disfarçada de cortesia. Roberto olhou ao redor da mesa, percebendo que seus próprios acompanhantes estavam claramente desconfortáveis com seu comportamento. A situação havia se voltado completamente contra ele. Claro, murmurou ele, sem mais comentários. Eduardo acenou com a cabeça e se voltou para Maria. Obrigado pela excelente qualidade de seu trabalho esta noite. Continue assim. Ele então se dirigiu à sua mesa habitual, deixando um rastro de tensão e perguntas não respondidas. Maria terminou de servir a mesa 15 em silêncio. Roberto comeu seu salmão sem mais reclamações. Seus acompanhantes tentaram reestabelecer a conversa sobre negócios, mas a atmosfera nunca recuperou sua leveza anterior. Quando finalmente partiram, Roberto deixou uma gorjeta mínima, um último gesto mesquinho de despeito. Mas suas últimas palavras para Maria foram diferentes de todo o veneno anterior. Você tem sorte de ter protetores influentes, disse ele baixinho, quase como um aviso. Depois que eles saíram, o restaurante gradualmente voltou ao normal. Mas Maria não conseguia se concentrar em suas tarefas. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente. Protetores influentes. E a forma como Eduardo havia tratado um dos homens mais poderosos de São Paulo como se fosse subordinado.
Dona Rosa aproximou-se dela no final da noite, quando os últimos clientes estavam partindo. Maria, disse a cozinheira com voz trêmula, não posso mais esperar. Preciso contar a verdade sobre Eduardo Santos, sobre quem você realmente é. Maria sentiu seu mundo começar a tremer. O que você quer dizer? Venha comigo, disse Rosa, olhando nervosamente ao redor. Vamos conversar em algum lugar privado. É hora de você saber a verdade sobre sua família. A verdade sobre por que você está realmente trabalhando neste restaurante. E enquanto Maria seguia Dona Rosa em direção ao escritório nos fundos do Bela Vista, Eduardo Santos permanecia em sua mesa, observando-as discretamente. Sua expressão mostrava uma mistura de antecipação e algo que poderia ser interpretado como medo. O momento que ele havia adiado por 2 anos finalmente havia chegado, e não havia mais como evitar as consequências. O pequeno escritório nos fundos do Bela Vista nunca havia parecido tão apertado. Maria sentou-se nervosamente na cadeira de frente para a mesa de Carlos, enquanto Dona Rosa fechava a porta e verificava se ninguém poderia ouvi-las. A luz fluorescente piscava ocasionalmente, criando uma atmosfera quase irreal para o que estava prestes a ser revelado. Rosa, você está me assustando, disse Maria, sua voz trêmula. O que você quer dizer com minha verdadeira família? Minha família é minha tia Carmen, que me criou depois que meus pais morreram no acidente. Não, interrompeu Rosa suavemente, suas mãos trêmulas alcançando uma gaveta trancada da mesa. Maria, sua tia Carmen não mentiu sobre o acidente. Seus pais realmente morreram quando você tinha 3 anos, mas há coisas que ela nunca te contou. Coisas que eu prometi manter em segredo até o momento certo. Rosa retirou da gaveta uma pasta amarelada pelo tempo e a colocou cuidadosamente sobre a mesa. Maria podia ver documentos, fotografias e papéis oficiais organizados meticulosamente. Eu trabalho neste restaurante há 20 anos, começou Rosa, sua voz carregada de emoção. Comecei aqui, quando Eduardo Santos era apenas um jovem empresário que havia acabado de herdar os negócios da família. Ele era diferente naquela época, mais aberto, mais caloroso, até que a tragédia aconteceu. Maria sentiu seu coração acelerar. Que tragédia! O acidente que matou sua mãe e seu pai, disse Rosa, abrindo lentamente a pasta. Maria, seu pai não era apenas qualquer pessoa. Ele era Alessandro Santos, irmão mais novo de Eduardo Santos. O mundo de Maria parou. As palavras de Rosa ecoavam em sua mente como ecos distantes de um sonho. Santos, o mesmo sobrenome. O mesmo sobrenome do homem que havia a defendido 2 vezes, que tratava os Monteiro como subordinados, que possuía uma autoridade inexplicável. Isso é impossível, sussurrou Maria. Minha tia nunca mencionou. Sua tia Carmen era empregada doméstica da família Santos, continuou Rosa, retirando uma fotografia antiga da pasta. Ela era como uma segunda mãe para seu pai Alessandro. Quando ele se casou com sua mãe, Helena, Carmen continuou trabalhando para a família. Rosa estendeu a fotografia para Maria. Era uma imagem em cores desbotadas de um jovem casal elegante. O homem era alto e moreno, com olhos bondosos e um sorriso caloroso. A mulher era delicada e bela, com cabelos escuros e olhos que Maria reconheceu imediatamente. Eram seus próprios olhos refletindo de volta através do tempo. Seus pais, disse Rosa suavemente, Alessandro e Helena Santos. Maria segurou a fotografia com mãos trêmulas. Era como olhar para um espelho mágico que mostrava quem ela poderia ter sido em outras circunstâncias. Sua mãe usava um vestido elegante e joias discretas, mas caras. Seu pai vestia um terno impecável. Eles pareciam felizes, apaixonados e, obviamente, ricos. Mas se eles eram ricos, se eu sou, se Eduardo é meu tio, por que eu cresci na periferia? Por que minha tia nunca me contou? Rosa suspirou profundamente. Porque Eduardo e Alessandro tinham se desentendido gravemente pouco antes do acidente.
Foi uma briga terrível sobre os negócios da família, sobre diferentes visões de como a empresa deveria ser administrada. Alessandro queria modernizar, abrir para novos mercados. Eduardo era mais conservador, mais cauteloso. Ela retirou outro documento da pasta, um testamento parcialmente visível. Alessandro havia ameaçado vender sua parte da empresa e investir em outros negócios. Eduardo se sentiu traído. Eles não se falavam há meses quando o acidente aconteceu. Que tipo de acidente? Perguntou Maria, embora a parte dela temesse a resposta. Acidente de carro numa estrada perigosa na serra. Choveu muito naquela noite. Rosa fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem particularmente difíceis. Eduardo chegou ao hospital, mas era tarde demais. Alessandro morreu na hora. Helena morreu a caminho do hospital. Você sobreviveu porque estava usando uma cadeirinha especial no banco de trás. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Não eram apenas lágrimas de tristeza pelos pais que mal conhecera, mas lágrimas de confusão, de raiva, de uma sensação esmagadora de que sua vida inteira havia sido uma mentira. Eduardo se culpou pelo acidente, continuou Rosa. E acreditava que se não tivessem brigado, Alessandro não estaria dirigindo naquela estrada perigosa naquela noite. Ele entrou em depressão profunda e, quando saiu dela, havia se tornado o homem frio e reservado que você conhece hoje. Mas por que ele não me levou para criar? Eu era sobrinha dele. Eu tinha direito... Ele tentou, disse Rosa rapidamente. Quando você tinha 4 anos, Eduardo quis te buscar. Mas Carmen, sua tia, disse algo que o fez mudar de ideia completamente. Rosa hesitou, claramente relutante em continuar. O que ela disse? Insistiu Maria. Ela disse que você estava melhor longe dele, que Eduardo era um homem amargurado que destruía tudo o que tocava, que você merecia crescer com amor e carinho, não com o peso da culpa e da riqueza mal administrada. Rosa olhou diretamente nos olhos de Maria e disse que se ele realmente amasse você, deixaria você ter uma vida normal, longe dos negócios sujos da família Santos. Maria ficou em silêncio por vários minutos, processando as informações. Sua mente trabalhava furiosamente, conectando pontos, relembrando detalhes de sua infância que agora faziam sentido. As visitas mensais da tia Carmen ao centro da cidade, murmurou ela. Ela sempre dizia que ia resolver questões bancárias, mas ficava fora o dia inteiro e voltava com mantimentos caros que não podíamos pagar. Eduardo mandava dinheiro mensalmente, confirmou Rosa. Não muito. Carmen havia insistido que você crescesse com valores simples, mas o suficiente para garantir que não passassem necessidades básicas. E ele sabia onde eu morava? O que eu fazia? Ele sempre soube. Carmen mandava relatórios sobre seu progresso na escola, sua saúde, seus sonhos. Eduardo guardava todas as cartas numa gaveta especial de sua mesa. Maria sentiu uma onda de emoções contraditórias. Raiva por ter sido mantida na ignorância, confusão sobre sua verdadeira identidade e algo que poderia ser interpretado como alívio. Finalmente, as peças estranhas de sua vida estavam se encaixando. Quando tia Carmen morreu há 2 anos, disse Maria lentamente, e eu fiquei sem dinheiro para continuar os estudos universitários. Eduardo ficou sabendo imediatamente. Carmen havia deixado instruções específicas comigo sobre o que fazer se algo acontecesse com ela. Rosa sorriu tristemente. Foi ideia dele que você fosse contratada aqui no Bela Vista. Ele orquestrou meu emprego? Não exatamente. Você realmente passou pelo processo seletivo normal. Mas Eduardo deu instruções para que, se uma jovem chamada Maria Silva se candidatasse, ela deveria receber consideração especial. Você conseguiu o emprego por mérito próprio. Sua educação, sua dedicação, sua honestidade impressionaram genuinamente Carlos e a equipe de contratação. Maria riu amargamente. Carlos não parece muito impressionado comigo. Carlos não sabe quem você é. Ninguém sabe, além de mim e Eduardo. E agora você.
Então ele tem me observado este tempo todo, jantando aqui 3 vezes por semana, me vigiando como se eu fosse uma experiência. Não, disse Rosa firmemente. Eduardo vem aqui porque este é o único lugar onde pode vê-la sem interferir em sua vida. Ele respeita a decisão de Carmen de deixá-la crescer independentemente, mas não consegue ficar completamente longe. É sua única família. Maria levantou-se abruptamente e começou a andar pelo pequeno escritório. Sua mente estava em turbilhão. 22 anos de vida baseados em uma verdade parcial. 22 anos acreditando que era órfã sem família, quando na verdade tinha um tio milionário que a observava de longe. "Por que você está me contando isso agora?" perguntou ela finalmente. Rosa hesitou. Porque depois do que aconteceu com os Monteiro, Eduardo está perdendo a paciência com a situação. Ele não consegue mais ficar parado vendo você ser humilhada e maltratada quando poderia resolver todos os seus problemas com uma única palavra. Que palavra? Revelando quem você realmente é. Maria Santos, herdeira de metade do império comercial mais poderoso de São Paulo. As palavras atingiram Maria como um raio. Herdeira, império comercial. Toda a sua vida de dificuldades financeiras, de trabalhar duro para pagar contas básicas, de ser tratada como cidadã de segunda classe. Tudo isso quando, na verdade, ela era dona de uma fortuna que nem conseguia imaginar. Quanto dinheiro estamos falando? A Santos Holdings controla restaurantes, hotéis, imóveis comerciais, investimentos. Sua metade da herança vale aproximadamente... Rosa fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. 200 milhões de reais. Maria teve que se apoiar na parede para não cair. 200 milhões. Era um número tão grande que não tinha significado real em sua mente. Era mais dinheiro do que ela conseguia compreender. Mais do que poderia gastar em várias vidas. E Eduardo administra tudo, como tutor legal de sua herança. Sim, até você completar 25 anos ou se casar, a administração fica com ele. Mas formalmente, metade de tudo já é seu. Então, por que... Maria lutou para formar a pergunta. Por que ele não me disse? Por que continuou permitindo que eu trabalhasse como garçonete, que fosse humilhada, porque ele prometeu para Carmen que respeitaria os desejos dela. E por que Rosa hesitou? Porque ele tem medo. Medo de quê? Medo de que você o odeie pelo que aconteceu com seus pais. Medo de que você o culpe pela briga que os separou. E medo de que, sabendo a verdade, você se torne como as outras pessoas ricas que frequentam este lugar, arrogantes, cruéis, desconectadas da realidade. Maria pensou em Valéria Monteiro, em Roberto, em todos os clientes que a tratavam como mobília humana. Seria ela capaz de se tornar como eles? Ele realmente se culpa pelo acidente? Todos os dias, disse Rosa tristemente. Eduardo nunca se perdoou por não ter feito as pazes com Alessandro antes que fosse tarde demais. Por isso ele é tão fechado, tão solitário. Por isso ele nunca se casou, nunca teve filhos próprios. Você é a única família que ele tem, mas ele acredita que não merece sua presença em sua vida. Nesse momento, batidas discretas na porta interromperam a conversa. Rosa e Maria se entreolharam nervosamente. Entre, disse Rosa. Carlos Pereira abriu a porta, parecendo confuso. Rosa, você viu Maria? Preciso falar com ela sobre... aqui está. Ele olhou suspiciosamente para as duas. O que vocês estão fazendo aqui? Só conversando sobre os eventos da noite, disse Rosa rapidamente, fechando discretamente a pasta. Bem, Maria, preciso informá-la de algo importante, disse Carlos com um tom oficial. Recebi uma ligação do escritório administrativo. Há uma reunião marcada para amanhã, às 10 da manhã. Você deve comparecer. Que tipo de reunião? Perguntou Maria, ainda atordoada pelas revelações. Não sei detalhes.
apenas que é obrigatória e que você deve se apresentar no escritório principal da Santos Holdings. Carlos franziu o senho. É estranho. Nunca tivemos funcionários convocados para reuniões na matriz. Talvez seja sobre os incidentes com os Monteiro. Maria e Rosa trocaram olhares significativos. Não era sobre os incidentes com os Monteiro. Era sobre algo muito maior. Onde fica esse escritório? Perguntou Maria, tentando manter a voz neutra. No centro da cidade, no edifício Santos Tower, 50º andar. Carlos a estudou com curiosidade. Você tem certeza de que não fez nada incomum recentemente? Apenas meu trabalho normal, respondeu Maria. Depois que Carlos saiu, Rosa olhou para Maria com uma expressão que misturava preocupação e antecipação. É ele, disse Rosa suavemente. O Eduardo decidiu que é hora. Amanhã, sua vida vai mudar para sempre. Maria olhou mais uma vez para a fotografia de seus pais. Eles pareciam tão jovens, tão cheios de esperança. Será que aprovariam o que estava prestes a acontecer? Será que ficariam orgulhosos da mulher que ela havia se tornado? Ou desapontados por ela ter levado tanto tempo para descobrir sua verdadeira identidade? Rosa, disse ela finalmente, se eu aceitar essa herança, se eu me tornar Maria Santos oficialmente, isso significa que não posso mais trabalhar aqui? Rosa sorriu pela primeira vez na noite. Querida, se você aceitar essa herança, você será dona deste lugar. Eduardo construiu o Bela Vista em memória de seu pai. Alessandro sempre sonhou em ter um restaurante elegante. Tecnicamente, metade deste estabelecimento já é seu. Ela seria dona do lugar onde havia sido humilhada, dona dos salários de pessoas como Carlos e Amanda, dona do poder de mudar as regras que sempre a haviam prejudicado. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Maria, disse Rosa, pegando sua mão, amanhã você vai ter que fazer a escolha mais importante de sua vida. Continuar sendo Maria Silva, a garçonete da periferia, ou se tornar Maria Santos, herdeira de um império. Não há volta depois que você fizer essa escolha. Maria assentiu lentamente. Ela sabia que Rosa estava certa. Amanhã às 10 da manhã, no 50º andar da Santos Tower, ela descobriria não apenas quem realmente era, mas quem escolheria ser dali em diante. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela não tinha medo da resposta. O edifício Santos Tower se erguia imponente contra o céu azul de São Paulo, seus 50 andares de vidro e aço refletindo o sol matinal como um monumento ao poder e à ambição. Maria permaneceu parada na calçada por vários minutos, olhando para cima e tentando processar que metade daquele império pertencia a ela. Vestia sua melhor roupa. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado com suas economias para entrevistas de emprego 2 anos atrás. Seus sapatos de salto baixo estavam impecavelmente limpos. Sua bolsa pequena continha apenas o essencial. Comparada aos executivos e empresários que entravam e saíam do edifício, ela parecia exatamente o que havia sido por toda a sua vida. Uma jovem trabalhadora da classe média baixa, mas hoje isso mudaria para sempre. O lobby do edifício era uma obra de arte em mármore e cristal. Lustres enormes pendiam do teto alto, e uma fonte central criava um som suave de água corrente que contrastava com o burburinho de conversas de negócios. Maria aproximou-se da recepção, onde uma mulher elegante de meia idade a cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, meu nome é Maria Silva, tenho uma reunião marcada para as 10 horas. A recepcionista verificou sua agenda e seu sorriso se tornou mais caloroso, quase reverencial. Claro, senhorita Silva. O senhor Santos a espera. Por favor, use o elevador privativo ali. Ela apontou para um elevador separado com acabamentos dourados. Ele a levará diretamente ao escritório principal. O elevador subiu silenciosamente pelos 50 andares. Maria observou os números mudando no painel digital e sentiu seu coração acelerando a cada andar. Quando as portas se abriram,
Ela se viu em um ambiente que redefiniu completamente sua compreensão de luxo e poder. O escritório de Eduardo Santos ocupava todo o andar superior. Janelas panorâmicas ofereciam uma vista de 360 graus de São Paulo, mostrando a cidade inteira estendida aos seus pés. Móveis de madeira nobre, obras de arte originais nas paredes e uma mesa executiva, que era maior que o quarto inteiro de Maria em seu apartamento. Eduardo estava de pé, junto às janelas, olhando para a cidade. Vestia um terno preto impecável e, mesmo de costas, emanava uma autoridade que preenchia todo o ambiente. Quando se virou para cumprimentá-la, Maria notou algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado no restaurante. Maria, disse ele suavemente, obrigado por vir. Senhor Santos, respondeu ela, mantendo a formalidade, apesar de tudo o que agora sabia. Ah, por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma área de estar confortável próxima às janelas. Imagino que Rosa tenha lhe contado tudo. Maria assentiu, tomando lugar em uma poltrona de couro que provavelmente custava mais que seu salário anual. Ela me contou sobre meus pais, sobre quem eu realmente sou. Eduardo sentou-se à sua frente, e pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia humano. Não o empresário poderoso e misterioso, não o cliente distante do restaurante, mas um homem de 50 anos, carregando o peso de 2 décadas de culpa e arrependimento. Eu deveria ter contado antes, disse ele, sua voz carregada de emoção. Deveria ter feito muitas coisas diferentes, mas eu não sabia como. Não sabia se você me perdoaria pelo que aconteceu com Alessandro e Helena. Rosa me disse que vocês brigaram antes do acidente, disse Maria gentilmente. Ah, sobre os negócios. Eduardo fechou os olhos por um momento. Foi mais que uma briga. Foi uma ruptura completa. Alessandro queria expandir rapidamente, fazer investimentos arriscados. Eu queria ser mais cauteloso, construir devagar. Ele disse que eu era covarde, que estava desperdiçando o legado de nosso pai. Eu disse que ele era irresponsável, que ia destruir tudo pelo que nossa família havia trabalhado. Ele se levantou e caminhou até uma estante onde havia uma fotografia emoldurada. Maria reconheceu imediatamente. Era uma versão maior da mesma foto que Rosa havia lhe mostrado na noite anterior. Alessandro era meu irmão mais novo, mas sempre foi mais corajoso que eu, mais carismático, mais disposto a correr riscos. Nosso pai sempre o preferiu, embora nunca tenha admitido. Eduardo tocou delicadamente o vidro da moldura. Quando ele morreu, eu não perdi apenas um irmão. Perdi minha melhor versão, a parte de mim que ainda acreditava que o mundo poderia ser melhor. E eu? Perguntou Maria suavemente. O que eu representava para você? Eduardo se virou para ela. E pela primeira vez, Maria viu lágrimas nos olhos dele. Você representava tudo o que eu havia perdido. E tudo o que eu não merecia ter de volta. Ele retornou à poltrona. Quando Carmen disse que você estaria melhor longe de mim, eu sabia que ela estava certa. Eu havia me tornado um homem amargo, incapaz de amar sem causar dor. Você merecia crescer com alegria, com carinho, com a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor do que eu. Mas você me ajudou financeiramente. Você me deu um emprego, o mínimo que eu podia fazer sem interferir diretamente em sua vida. E mesmo assim, me sentia culpado por não fazer mais. Eduardo olhou para as mãos. Você sabe quantas vezes eu quis chegar até você no restaurante e contar a verdade? Quantas vezes eu quis impedir que pessoas como os Monteiro a humilhassem? Por que não fez? Porque eu havia prometido para Carmen e porque ele hesitou. Porque eu tinha medo de que você se tornasse como eu, rica, poderosa e completamente sozinha. Maria observou Eduardo cuidadosamente. Ela podia ver a solidão em seus olhos, o peso de anos de isolamento autoimposto, mas também podia ver algo mais, uma bondade fundamental que ele havia enterrado sob camadas de culpa e responsabilidade. Eduardo, disse ela,
usando seu primeiro nome pela primeira vez. Você não é responsável pela morte dos meus pais. Ele olhou para ela com surpresa. Eles escolheram dirigir naquela noite, continuou Maria. Escolheram sair naquela tempestade. A culpa não é sua, mesmo que a briga tenha contribuído para a decisão deles. Mas se eu não tivesse sido tão teimoso, se você não tivesse sido teimoso, talvez eles tivessem tomado decisões ainda mais arriscadas nos negócios e perdido tudo de qualquer forma. Você não pode viver sua vida inteira baseado em "e se?". Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, processando as palavras dela. Rosa disse que agora eu preciso fazer uma escolha, disse Maria. Entre continuar sendo Maria Silva ou me tornar Maria Santos. Sim, confirmou Eduardo. Se você aceitar sua herança, tudo muda. Você se tornará uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Terá responsabilidades enormes, pressões constantes e pessoas sempre tentando se aproveitar de você. Mas também terá o poder de fazer diferenças reais no mundo. E se eu escolher continuar sendo Maria Silva? Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Então, eu respeitarei sua decisão completamente. Você continuará trabalhando no restaurante, vivendo sua vida como escolher, e eu voltarei a observá-la de longe, garantindo apenas que você nunca passe necessidades. Mas você sempre saberá a verdade agora, e eu sempre me perguntarei se fiz a escolha certa ao deixá-la decidir sozinha. Maria levantou-se e caminhou até as janelas panorâmicas. Lá embaixo, São Paulo se estendia em todas as direções. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, lutando contra suas próprias dificuldades, enfrentando suas próprias injustiças. Ela pensou em todos os garçons e garçonetes que eram humilhados diariamente por clientes arrogantes. Pensou em todas as pessoas trabalhadoras que eram tratadas como invisíveis pelos ricos e poderosos. Se eu aceitar a herança, disse ela lentamente, posso usar esse poder para mudar as coisas? Para tornar o mundo um pouco mais justo? Pode, respondeu Eduardo. Na verdade, espero que possa. Você cresceu sabendo o que é a injustiça, o que é ser tratada mal simplesmente por sua posição social. Isso é algo que eu, crescendo rico, nunca vivenciei completamente. Maria se virou para ele. E você, se eu aceitar, o que acontece conosco? Continuamos sendo estranhos que se encontram ocasionalmente? Eduardo hesitou. Eu gostaria de ser parte de sua vida, se você permitir. Não como tutor ou administrador de sua herança, mas como família, como o tio que deveria ter sido desde o início, mesmo sabendo que eu posso cometer erros, que posso decepcionar você, especialmente sabendo disso, disse Eduardo com um sorriso triste. Eu cometi erros suficientes para uma vida inteira. Talvez seja a hora de aprender a perdoar, tanto você quanto eu. Maria retornou à poltrona e olhou para Eduardo por um longo momento. Em seguida, estendeu a mão para ele. Prazer em conhecê-lo, tio Eduardo. Meu nome é Maria Santos. Eduardo pegou sua mão com as duas dele e, pela primeira vez em 20 anos, sorriu genuinamente. O prazer é todo meu, Maria Santos. 3 meses depois, o Bela Vista estava mais movimentado que nunca. A notícia de que o restaurante havia implementado uma nova política de dignidade no trabalho, incluindo salários mais altos, melhores benefícios e uma política de tolerância zero para abuso de funcionários, havia se espalhado rapidamente pela cidade. Maria entrou no restaurante vestindo um terno elegante, mas não ostensivo. Seus cabelos estavam profissionalmente arrumados. E ela usava joias discretas, mas claramente caras. Mas seu sorriso era o mesmo de sempre, caloroso e genuíno. Boa noite, Dona Maria, cumprimentou Carlos nervosamente. Desde que descobrira a verdadeira identidade de Maria, ele havia se tornado excessivamente respeitoso, quase servil. Sua mesa está preparada. Obrigada, Carlos, e lembre-se, continua sendo apenas Maria. Ela se dirigiu à mesa 12, onde Eduardo já a esperava. Era sua tradição de quinta-feira,
jantar juntos e discutir os negócios, mas também simplesmente passar tempo como família. Como foi seu dia? Perguntou Eduardo quando ela se sentou. Produtivo. Finalizamos os contratos para abrir 5 novos restaurantes com a mesma política trabalhista do Bela Vista. E você se lembrará de aprovar o aumento salarial para todos os funcionários da Santos Holdings. Eduardo riu. Você está se tornando muito mais cara que eu imaginava. Estou me tornando exatamente o que meus pais gostariam que eu fosse, respondeu Maria com confiança. Dona Rosa aproximou-se da mesa com um sorriso maternal. Boa noite, meus queridos. O de sempre? Na verdade, disse Maria, hoje eu gostaria de experimentar algo novo. Surpreenda-me. Enquanto Rosa retornava à cozinha, Eduardo observou Maria com orgulho evidente. Yun sabe-ko, disse ele. Às vezes eu olho para você e vejo Alessandro, a mesma coragem, a mesma vontade de mudar o mundo. E às vezes eu olho para você e vejo a sabedoria que ele não teve tempo de desenvolver, respondeu Maria. Acho que juntos somos melhores do que qualquer um de nós seria sozinho. Nesse momento, um casal elegante entrou no restaurante. Maria reconheceu imediatamente. Eram Roberto e Valéria Monteiro. Eles foram conduzidos a uma mesa no centro do salão e Valéria imediatamente começou a reclamar sobre a decoração, sobre a temperatura, sobre a demora para ser atendida. Alguns clientes nunca mudam, murmurou Eduardo. Maria observou a cena por um momento, lembrando-se da humilhação que havia sofrido meses atrás. Mas em vez de raiva, sentiu apenas uma tristeza compassiva por pessoas que precisavam diminuir outros para se sentirem importantes. Não, disse ela finalmente. Mas nós mudamos, e isso faz toda a diferença. Amanda, que agora era a garçonete responsável pelos Monteiro, aproximou-se de sua mesa nervosamente. Dona Maria, sussurrou ela, a senhora Monteiro está sendo difícil novamente. Ela está reclamando de tudo e ameaçando sair. Maria olhou para Eduardo, que acenou levemente com a cabeça. Amanda, disse Maria calmamente. Diga à senhora Monteiro que ela é bem-vinda para sair se não estiver satisfeita. Mas se escolher ficar, deve tratar todos os funcionários com respeito básico. Esta é nossa política agora. Amanda arregalou os olhos. 6 meses atrás, uma declaração como essa seria impensável. Nenhum restaurante de alto padrão ousaria confrontar clientes como os Monteiro. E se eles realmente saírem? Perguntou Amanda. Então haverá mais espaço para clientes que sabem como tratar pessoas com dignidade, respondeu Maria simplesmente. Amanda retornou à mesa dos Monteiro com a mensagem. Valéria ficou inicialmente indignada, claramente não acreditando que qualquer estabelecimento ousaria tratá-la de forma diferente. Mas quando viu Maria observando calmamente da mesa 12, algo em sua expressão mudou. Durante os meses anteriores, a transformação de Maria Silva em Maria Santos havia sido amplamente noticiada na mídia social e empresarial de São Paulo. Todos sabiam agora que a simples garçonete era, na verdade, uma das herdeiras mais ricas da cidade. E todos sabiam que ela havia usado sua posição para implementar mudanças reais na forma como trabalhadores eram tratados. Valéria murmurou algo para Roberto, que olhou na direção de Maria e Eduardo. Após uma breve discussão, eles se levantaram e saíram do restaurante sem dizer mais nada. Bem, disse Eduardo com diversão, parece que nossa nova política está funcionando. Para algumas pessoas, concordou Maria, mas o mais importante é que está funcionando para nossos funcionários. Eles merecem trabalhar com dignidade. Dona Rosa retornou com o prato especial da noite, um salmão grelhado com molho especial, preparado exatamente como Maria havia servido para Roberto Monteiro naquela noite fatídica, meses atrás. Perfeito, disse Maria, sorrindo para Rosa. Algumas coisas valem a pena repetir. Enquanto jantavam, Eduardo e Maria conversaram sobre planos futuros, novos investimentos em programas sociais, a expansão dos negócios para outras cidades.
e a criação de uma fundação em nome de Alessandro e Helena Santos para ajudar jovens órfãos. Você sabe, disse Maria próximo ao fim da refeição. Eu não sinto falta da vida antiga, mas também não me arrependo dela. Tudo o que passei me trouxe até aqui. E onde é aqui, exatamente? Perguntou Eduardo com curiosidade. Maria olhou ao redor do Bela Vista, os funcionários trabalhando com dignidade e sorrindo genuinamente. Os clientes desfrutando de excelente comida e serviço em um ambiente de respeito mútuo e sua família reunida pela primeira vez em décadas. Aqui é onde eu pertencia o tempo todo, disse ela. Não como garçonete ou como herdeira, mas como alguém que pode fazer a diferença. Como alguém que entende tanto a luta quanto o privilégio e pode usar ambos para tornar o mundo um pouco melhor. Eduardo levantou sua taça de vinho. Um brinde, então, para Alessandro e Helena, que nos deram o presente de você. Para Carmen, que a criou com amor e valores sólidos. E para você, Maria Santos, que provou que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas na capacidade de transformar dor em propósito. Maria brindou com ele, e pela primeira vez desde a morte de seus pais, sentiu que estava exatamente onde deveria estar, não como órfã abandonada, nem como herdeira perdida, mas como uma mulher que havia encontrado sua verdadeira família e seu verdadeiro propósito. Lá fora, São Paulo continuava sua vida frenética, cheia de injustiças e desigualdades que ainda precisavam ser enfrentadas. Mas dentro do Bela Vista, ao menos, um pequeno canto do mundo havia se tornado um pouco mais justo, um pouco mais humano. E isso, Maria sabia, era apenas o começo.